No primeiro dia de julgamento no Senado do processo impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, foram apresentadas questões de ordem e, na sequência, início da fase de arguições. A repórter Raquel Vargas tem as informações. Boa noite, Raquel. Boa noite, William. A sessão foi interrompida às 6 horas para o segundo intervalo nesse primeiro dia de julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lembrando que esses intervalos ocorrem a cada 4 horas e duram 1 hora. Portanto, a expectativa é que a sessão ali no Senado seja retomada às 7 horas da noite. Vamos acompanhar agora na reportagem como foi esse primeiro dia. Já dura 9 horas no Senado a sessão de julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Depois da pausa dos trabalhos de manhã, conforme acordado no roteiro prévio, a sessão foi retomada à tarde. Esta sessão, na qual o Senado Federal se reúne como órgão judiciário, tem por objeto o julgamento da presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade nos termos da denúncia número 1 de 2016. O primeiro a ser ouvido foi o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele seria interrogado como testemunha, mas foi na condição de informante da acusação que ele falou. Com isso, o depoimento não pode ser usado como prova. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão de impeachment, considerou argumentos da defesa que apontou a participação do procurador em manifestações contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Sendo provados ou confessados, e a meu ver, sua senhoria confessou a participação nesse ato, os fatos a que se refere o parágrafo primeiro, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Portanto, eu vou dispensar o senhor Júlio Marcelo de Oliveira como testemunha, portanto, retiro-lhe o compromisso, mas será ouvido na qualidade de informante. 30 senadores se inscreveram para questionar o procurador. As arguições eram para esclarecimentos. Em alguns casos, senadores fizeram pronunciamentos, o que extrapolou o objetivo. Assim, o ministro Lewandowski não hesitou em relembrar o rito do impeachment. Nós todos compreendemos, nós temos que ter objetividade, vamos proceder assim. Esta fase de interrogação de testemunhas, de arguição de testemunhas, não se presta a fazer pronunciamentos. Nós temos uma outra fase, que é a fase da discussão, em que cada senador terá os 10 minutos para fazê-lo. Ainda serão ouvidas uma testemunha de acusação e 6 de defesa. A previsão é que essa fase se prolongue até amanhã ou até a madrugada de sábado. Já na segunda-feira, é esperado o depoimento da presidente afastada, Dilma Rousseff. A sessão de hoje, que começou às 9h30 da manhã, não tem horário definido para terminar. Na primeira parte do dia, os parlamentares levaram 4 horas debatendo questões de ordem, que servem para esclarecer dúvidas sobre o andamento da sessão. As que faziam referência ao mérito do processo foram indeferidas pelo ministro. Voltamos agora com a repórter Raquel Vargas, que tem outras informações sobre a sessão de julgamento de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Raquel, o que ainda está previsto para hoje? Olha, William, a expectativa é que essa fase de arguição ainda dure algumas horas, especialmente com o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Isso porque dos 30 inscritos, dos 30 senadores inscritos, 19 já fizeram suas perguntas, ele que está em condição de informante, não mais de testemunha. Ainda faltam 11, portanto, até umas 3 horas depois de retomada a sessão, 3h30, eles devem ainda fazer perguntas. É uma fase um pouco demorada, porque tem a réplica, tem a tréplica, alguns senadores pedem questões de ordem, portanto não é tão rápido. Depois dele vem mais uma testemunha de acusação que já está no Senado em uma sala reservada e somente depois as outras 6 testemunhas de defesa. Portanto, essa é a expectativa aí para as próximas horas desse julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. William? Certo, Raquel. Obrigado pelas informações.